Olá, alunos e alunas, bem-vindos e bem-vindas mais uma vez. Vamos continuar o estudo da eletroquímica e hoje, neste momento, vamos aprender a fazer o balanceamento das reações de óxido-redução pelo método do íon-elétron. Nós vamos fazer nessa aula o balanceamento pelo método do íon-elétron para soluções ácidas e soluções básicas. Inicialmente, para soluções ácidas, nós vamos seguir esse roteiro. Primeiro, escrever as semi-reações separadamente. Primeiro, a semi-reação da oxidação e depois a semi-reação da redução. E depois das semi-reações, vamos balancear o átomo de oxigênio, acrescentando água no lado oposto do oxigênio que eu quero balancear. Terceiro passo, eu vou balancear o hidrogênio, acrescentando íons H+ do lado oposto do hidrogênio que eu quero balancear. Quarto passo, acrescentar os elétrons, certo? Na reação. E depois de acrescentar os elétrons, aí nós vamos igualar os elétrons somando as duas semi-reações. É mais fácil eu fazer o exemplo do que simplesmente falar desses 6 passos, né? Mas é necessário ter esse roteiro para você entender o que eu vou fazer, tá? Então vamos lá. Então eu tenho aqui no primeiro exemplo, ele pede para você fazer o balanceamento dessa reação, tá? Em meio ácido. Então nós vamos fazer o balanceamento dessa reação em meio ácido pelo método do íon-elétron. Primeiramente, ele deu essa reação. Eu tenho que descobrir quem vai sofrer oxidação e quem vai sofrer redução e depois escrever as semi-reações. Então vamos inicialmente determinar o número de oxidação separadamente. Tá, então começando aqui, determinando o NOx do oxigênio, que é igual a -2 vezes 7 vai dar -14. Então o NOx do crômio é o número que, somado a -14, vai dar como resposta -2. Tá, e qual é o número que, somado a -14, dá -2 como resposta? Resposta é +12. +12 com -14 vai dar -2. Tá, e +12 dividido por 2, aí nós temos o NOx do crômio, que é igual a +6 e vai para dentro do ramal. Aqui nós temos o ferro 2, o NOx de um íon é a própria carga do íon, que também vai para dentro do ramal, +2. Aqui o crômio passou para o NOx +3, que vai também para dentro do ramal, +3. E aqui por último nós temos o ferro +3, que também vai para dentro desse ramal. Agora vamos determinar quem oxida e quem vai reduzir. Então, primeiramente, aqui nós temos o crômio de 6:3, o NOx está diminuindo, e quando diminui o NOx, o crômio está sofrendo uma redução. E como ele sofre uma redução, o delta, que é a variação dos elétrons recebidos, é igual a 6 menos 3. 6 menos 3, isso é igual a 3. E esse 3 eu devo multiplicar pelo maior índice do elemento envolvido. O índice aqui do crômio é 1 e aqui o índice do crômio é 2. Portanto, eu devo pegar esse delta e multiplicar pelo maior índice, que é igual a 2. Esse 2 aqui, tá? Esse 2 aqui veio do maior índice. E 3 vezes 2 é igual a 6 elétrons recebidos de 6:3 no total. Já o ferro, por sua vez, de 2:3, o NOx está aumentando, e quando aumentar o NOx é porque o elemento está perdendo elétrons, ou seja, sofrendo oxidação.
E ao sofrer oxidação, a variação aqui, que é o delta, é igual a 3 menos 2, isso é igual a 1. E esse delta igual a 1 é multiplicado pelo maior índice, mas como o índice aqui é 1, então não preciso multiplicar por nada. Aqui nessa reação fornecida eu já descobri então que o crômio vai reduzir e o ferro vai oxidar. Muito bem, agora vamos então começar a fazer o balanceamento pelo método do íon elétron, seguindo aquele roteiro. Primeiro passo, nós deveremos escrever a semirreação aqui da redução. Pode ser oxidação, redução, a ordem, não importa. A semirreação da redução aqui é o Cr2O7, 2 menos, ele passa para Cr3+. Muito bem, agora que eu acabei de escrever a semirreação da redução, o segundo passo agora vamos balancear os átomos. O primeiro átomo que deve ser balanceado é justamente aquele elemento que reduz, que é o crômio. Eu tenho 2 átomos de crômio nos reagentes, então eu tenho que ter 2 átomos de crômio nos produtos. Como eu não tenho os 2 átomos de crômio nos produtos, então eu vou balancear colocando o coeficiente 2 aqui na frente do crômio, certo? Então pronto, o átomo que sofreu a redução, que é o crômio, está balanceado. Terceiro passo, depois do crômio, quem eu devo balancear? Primeiro o oxigênio. Mas como eu vou balancear o oxigênio se do lado direito não tem oxigênio? Então o roteiro ali diz o seguinte: ao balancear o oxigênio, você deve acrescentar água no lado oposto do oxigênio que você deseja fazer o balanceamento. Água no lado oposto. Tá? Então, como aqui do lado direito não tem oxigênio, então eu vou colocar água aqui, ó, para balancear o oxigênio. Feito. Eu coloquei água. Agora vamos balancear o oxigênio. 7 átomos de oxigênio nos reagentes, 7 átomos de oxigênio nos produtos. Agora o oxigênio já está balanceado. Quarto passo. Agora vamos balancear o hidrogênio. Mas como eu vou balancear o hidrogênio se não tem hidrogênio nos reagentes? Aí a regra diz que para balancear o hidrogênio, nós deveremos acrescentar íons H+, do lado oposto do hidrogênio que eu quero balancear. Então, como eu não tenho hidrogênio aqui no lado dos reagentes, então eu vou colocar íons H+, do lado esquerdo para fazer o acerto do número de átomos de hidrogênio. Tá, agora vamos balancear então. Eu tenho quantos átomos de oxigênio aqui nos produtos? 7 vezes 2 deu 14. 14 átomos de hidrogênio nos produtos, então eu tenho que ter 14 átomos de hidrogênio nos reagentes. Todos os átomos estão balanceados. O elemento que oxidou, depois o oxigênio e agora por último o hidrogênio. Quinto passo. Agora no quinto passo nós deveremos acrescentar os elétrons envolvidos na redução. Então aqui esse reagente recebeu um total de 6 elétrons. Então vamos colocar os 6 elétrons da redução do lado dos reagentes, porque a redução é o recebimento dos elétrons. E os elétrons recebidos devem ser colocados aqui do lado esquerdo dos reagentes. Quantos elétrons? Delta igual a 6. 6 elétrons. 6 elétrons. Ok? Redução do lado esquerdo, oxidação do lado direito. Muito bem. E isso daqui deu, então, do lado direito, 2Cr mais 3 mais
7H2O. A semi-reação da redução está balanceada. Ótimo, agora vamos para a semi-reação da oxidação. A semi-reação da oxidação é o ferro 2 passando para ferro 3 com delta igual a 1. Primeiro passo, vamos escrever a semi-reação. O ferro 2 passando para ferro 3. Deixa eu escrever aqui, ferro 3. Segundo passo, agora vamos balancear o elemento que está sofrendo a oxidação. Que aqui, no caso, quem está sofrendo a oxidação é o ferro. Só que o ferro já está balanceado. Eu tenho um átomo de ferro nos reagentes, então eu tenho um átomo de ferro nos produtos. Perfeito. Então aqui eu tenho um ferro nos reagentes e um ferro nos produtos. Agora vamos balancear o oxigênio. Balancear o oxigênio, essa terceira etapa não existe aqui nessa semi-reação, porque aqui não tem oxigênio. Então agora vamos balancear o hidrogênio. O hidrogênio, essa etapa também não existe aqui nessa semi-reação, porque aqui não tem oxigênio e nem hidrogênio. Então essa terceira e quarta etapa não será realizada para esta semi-reação. Em seguida, vamos acrescentar os elétrons. Como trata-se de uma oxidação, e na oxidação o elemento ele doa elétrons, os elétrons doados ficam do lado direito dos produtos. Repetindo, sempre que o elemento sofrer redução, os elétrons são colocados do lado esquerdo. E sempre que o elemento sofrer oxidação, os elétrons são colocados do lado direito. Nesse caso, quantos elétrons eu devo colocar? O delta aqui, ó. O delta, a variação, o delta igual a 1. Então, 1 elétron. Feito. Agora que eu já fiz as duas semi-reações, o que eu devo fazer na sequência? Depois aqui, eu tenho que fazer o seguinte: eu tenho que igualar os elétrons. O princípio do balanceamento da óxido-redução é: o número de elétrons doados tem que ser igual ao número de elétrons recebidos. Se o número de elétrons recebidos é igual a 6 e o número de elétrons doados é igual a 1, 6 não é igual a 1. Como eu devo igualar os elétrons fazendo que eu tenha 6 elétrons recebidos e 6 elétrons doados? Então eu devo pegar a equação que tem um elétron e multiplicá-la toda por 6. 6 vezes 1 deu 6, 6 vezes 1 deu 6, e 6 vezes 1 deu 6 elétrons. 6 elétrons recebidos igual a 6 elétrons doados. Perfeito. Agora vamos copiar estas semi-reações aqui com os elétrons já igualados. Muito bem, então vamos lá. Primeiro, a semi-reação da oxidação. Ou melhor, o da redução que eu fiz primeiro. A ordem não importa, tá? A ordem não importa. Tá, então eu vou colocar a semi-reação da oxidação aqui, que é o Cr2O7 2 menos, mais, voltando aqui para recapitular, mais 14 íons H+, e 6 elétrons. Então, mais 14 íons H+, mais 6 elétrons. Isso vai dar o quê? Muito bem, isso daqui vai dar exatamente o produto dessa reação. Deu, voltando aqui para enxergarmos os produtos, deu 2 crômio 3 e 7H2O. Então vamos lá. Deu 2 crômio mais 3 mais 7 elétrons.
ou melhor, 7 mols de água. Ok, agora vamos escrever a semi-reação da oxidação do ferro já com os elétrons igualados. Está aqui, ó. Eu acabei de fazer isso aqui. Então vai ficar assim, ó. 6 mols de ferro 2. 6 mols de ferro 2 mais 6 elétrons, não, perdão, me desculpem, os elétrons vão ficar do lado direito. Eu estou copiando aqui, mas eles devem ficar do lado direito. Então eu vou colocar 6 mols de ferro 2, dando 6 mols de ferro 3. Estou copiando daqui, tá, pessoal? E os 6 elétrons ficaram aqui do lado direito. 6 elétrons. Perfeito. Agora vamos fazer o seguinte, vamos somar isso daqui, ó. Vamos somar. Eu vou passar um traço aqui embaixo. E agora eu vou somar essas equações e nessa soma eu vou fazer isso aqui, ó. Cancelar os elétrons envolvidos. Porém, para cancelar os elétrons envolvidos, é necessário que eles estejam em quantidades iguais. Por isso que eu igualei os elétrons antes de fazer essa soma total. Aí ficamos assim, Cr2O7 2- mais 14 íons H+, mais 6 mols de ferro 2+, e aqui nos produtos, deu 2, crômio 3+, mais 6 mols de ferro 3, a ordem aqui não importa, né? Se você quer colocar o ferro 3 antes, a água depois, ou enfim, fica a seu critério. Pronto, aqui está a resposta final. Esse é um método de balanceamento conhecido como balanceamento das reações de óxido-redução usando o método do íon-elétron. Essa reação, ela foi realizado o seu balanceamento utilizando o meio ácido. Agora eu vou fazer para vocês o balanceamento dessa reação utilizando o meio básico, tá bom? Aqui o meio ácido é representado pelo íon H+, e o meio básico é representado pelo íon OH-. Então, como eu devo fazer esse balanceamento em meio básico? Ok, aqui eu tenho o roteiro para vocês aqui, ó. Como eu devo fazer isso? Roteiro para fazer o balanceamento das reações de óxido-redução em meio básico. Observem só como... Roteiro de resolução para o balanceamento das reações de óxido-redução em soluções básicas. Como eu devo fazer? Balancear a reação como se fosse uma solução ácida. E no final eu vou acrescentar íons OH- a ambos os membros da equação para neutralizar o H+ e se transformar em água. Bom, vamos ver na prática como isso funciona, tá? Então ele falou que quando a solução ocorre em meio básico, né? O meio básico ele é caracterizado pela presença dos íons OH-, tá? Enquanto a solução que possui o caráter ácido, essa por sua vez ela é caracterizada pela presença dos íons H+. Inclusive vocês perceberam que no resultado final, aqui desse primeiro exemplo em meio ácido, aparece os íons H+ no meio, certo? Então agora, se ele diz que é para fazermos o balanceamento dessa reação em meio básico, então vai aparecer esses íons OH-. Primeira providência, vamos descobrir quem vai oxidar, quem vai sofrer redução.
Então, vamos determinar o NOx. O oxigênio, o NOx é menos 2. Menos 2 vezes 4 é igual a menos 8. Portanto, o NOx do manganês é o número que somado a menos 8 dá soma menos 1, que é a carga do íon, que é igual a mais 7. Muito bem, esse NOx mais 7 do manganês vai para dentro do ramal. Aqui o iodo, o NOx do íon é a própria carga do íon, que é menos 1, que também vai para dentro do ramal. Aqui o oxigênio, o NOx é menos 2, vezes 2 vai dar menos 4. Aqui não tem carga, então é um composto neutro, e a somatória do NOx tem que ser igual a 0. E o número que somado a menos 4 vai dar soma igual a 0, esse número é mais 4. Vamos colocar aqui, mais 4. Aqui, mais uma vez, o NOx do oxigênio é menos 2, vezes 3 vai dar menos 6, e o NOx do iodo é um número que, somado a menos 6, vai dar menos 1 como resposta. O número que, somado a menos 6, dá menos 1 é mais 5, que é, nesse caso, o NOx do iodo. Perfeito. Agora, nós já percebemos que de 7 para 4 há uma diminuição do NOx, e essa diminuição do NOx indica que o elemento manganês está sofrendo redução. Ao sofrer redução, a variação do NOx, que é o delta, é igual a 7 menos 4, isso é igual a 3. E eu multiplico isso pelo maior índice do elemento manganês envolvido. Isso aqui tem um manganês de um lado e um manganês do outro, vezes 1, então eu não preciso fazer nada. Já o iodo, por sua vez, o NOx passa de menos 1 para 5. De menos 1 para 5 há um aumento do NOx que caracteriza a oxidação. Oxidar significa perder elétrons. E quantos elétrons ele está perdendo de menos 1 para 5? Eu pego o número maior do ramal, que é 5, menos o número menor do ramal, que é menos 1. 5 menos menos 1, aqui vai ficar mais 1 com 5, dá 6. E esse 6 aqui, eu multiplico pelo maior índice do iodo, que aqui é 1, aqui também é 1, então não preciso multiplicar por nada. Pronto, aqui está a reação da redução e aqui está a reação da oxidação. Agora vamos fazer as reações separadamente, ok? Primeiro a redução. A ordem não importa, viu, pessoal? Se você quer fazer primeiro a redução, a oxidação, isso não tem importância. Bom, mas como eu já escrevi a redução aqui, então vai lá. Então, o primeiro é o MnO4 menos 1, que vai passar para MnO2. Agora, no segundo passo, vamos balancear o elemento que sofre a redução, o manganês. Mas aqui, como eu já tenho um manganês de um lado e já tenho um manganês do outro, já tenho um manganês de cada lado, então, em relação ao manganês, essa equação já está balanceada. Tem um manganês nos reagentes e tem um manganês nos produtos. Terceiro passo, agora vamos balancear o oxigênio. E aqui tem 4 oxigênios do lado esquerdo e eu tenho que ter 4 átomos de oxigênio do lado direito. Mas eu não tenho 4 átomos de oxigênio do lado direito, eu só tenho 2. E como é que eu faço para balancear o oxigênio? Coloco água no lado oposto do oxigênio que já está balanceado. Pronto, então eu coloco água do lado direito. 4 átomos de oxigênio de um lado, 4 átomos de oxigênio do outro, dos quais eu já tenho 2. 2 para 4, faltam 2, então eu coloco aqui, ó, 2H2O. 2 átomos de oxigênio, com mais 2 deu 4.
e 4 nos reagentes. Quarto passo. No quarto passo, agora eu vou balancear o átomo de hidrogênio, colocando íons H+, no lado oposto do hidrogênio, que já encontra-se balanceado. O hidrogênio encontra-se balanceado aqui nos produtos, que eu tenho aqui 2H2O, onde eu tenho 2 vezes 2 dá 4 átomos de hidrogênio aqui nos produtos. 4 átomos de hidrogênio nos produtos, 4 átomos de hidrogênio nos reagentes. E agora, por último, vamos colocar os elétrons envolvidos na redução. Reduzir é receber elétrons. E os elétrons que serão recebidos estão aqui do lado esquerdo. Quantos elétrons estão sendo recebidos pelo manganês? Delta igual a 3. Então, coloca aqui, mais 3 elétrons. E aí eu copio os produtos da reação que já encontram-se balanceados. E estão entendendo melhor o balanceamento do íon elétron agora? Sim? Agora vamos fazer o mesmo procedimento para a oxidação. Nesse caso, a oxidação é do íon iodeto, que é o I-, que passa para o íon iodato, cuja fórmula é o IO3-. Tá, depois que eu escrevi a semi-reação, agora no segundo passo eu vou balancear o elemento que sofre a oxidação. Primeiro é o elemento que oxida, antes de mais nada. Tá, então vamos lá. Eu tenho um iodo do lado esquerdo dos reagentes, eu tenho um iodo do lado direito dos produtos e o iodo já encontra-se balanceado. Ok, agora vamos para o terceiro passo, vamos balancear o oxigênio. E como eu não tenho oxigênio no lado esquerdo dos reagentes, eu vou acrescentar água. Eu vou acrescentar água aqui do lado esquerdo para fazer o balanceamento do átomo de oxigênio. Eu tenho então, colocando água aqui do lado esquerdo, 3 átomos de oxigênio nos reagentes. Então eu tenho que ter 3 átomos de oxigênio nos produtos e 3 nos reagentes. Agora, no quarto passo, vamos balancear o hidrogênio. E como eu vou fazer isso? Como que você vai balancear o hidrogênio? Acrescentando íons H+, do lado oposto do átomo de hidrogênio que já está balanceado. Tá, então o hidrogênio já está balanceado aqui nos reagentes. Para eu balancear aqui nos produtos, é só eu colocar íon H+ aqui do lado direito. Quantos hidrogênios? 3 vezes 2, 6. 6 hidrogênios de um lado, 6 hidrogênios do outro. Agora, no quinto passo, eu vou acrescentar os elétrons. Como essa semi-reação é uma oxidação, oxidar significa perder elétrons. Então, esses elétrons estão localizados do lado direito aqui nos produtos. Agora vamos colocar aqui os elétrons. Então, 6 íons H+, mais quantos elétrons? Aqui o delta igual a 6. Então, 6 elétrons. A próxima passagem faz com que os elétrons fiquem em quantidades idênticas. Número de elétrons doados tem que ser igual ao número de elétrons recebidos. Observem, aqui está. E para igualar esses elétrons,
6 com 3, o que eu vou fazer então para igualar os elétrons? Eu vou pegar essa equação que tem 3 elétrons, eu vou multiplicar essa equação por 2. Então eu vou multiplicar por 2 essa equação aqui, a fim de que nós tenhamos o número de elétrons da oxidação igual da redução. Então vai ficar 2 vezes 1 deu 2, 2 vezes 4 aqui vai dar 8, 2 vezes 3 aqui deu 6, 2 vezes 1 aqui deu 2, e aqui deu 2 vezes 2 deu 4. Aí o número de elétrons 6 igual a 6. Tá, mas isso daqui está em condições de que o meio é ácido, porque só tem íons H+, mas ele falou que o meio é base, que não é ácido, professor. Sim, agora nós vamos nesse final levar em consideração essa questão. Balancear a reação como se fosse solução ácida, foi o que eu fiz. E no final, acrescentar íons OH- dos dois lados da equação. Aí você me pergunta, ô professor, eu acrescento quantos íons OH- de cada lado? O número de íons OH- que você vai acrescentar é igual ao número de íons H+ que eu já tenho. Eu tenho 8H+ aqui, então vou colocar 8OH- de um lado, 8OH- do outro. Aqui tem 6H+ de um lado, então vou colocar 6OH- de um lado, 6OH- do outro. Acompanhe então, para ver como que vai ficar. Agora, numa etapa complementar, então eu vou escrever aqui a reação fornecida, já balanceada, com o número de elétrons da oxidação igual ao número de elétrons da redução, 2MnO4- mais 8 íons H+, certo? Aí a equação manda eu fazer o quê? Colocar íon OH- de um lado e íons OH- do outro. Quantos íons OH- eu devo acrescentar? O número de íons OH- acrescentado é o mesmo número de íons H+ já existente. Tem 8H+, então tem que ser 8OH- de um lado e 8OH- do outro lado. Tá, então eu vou colocar aqui do outro lado, então, 2MnO2. Aqui ficou 2 vezes 2, né? Então o total ficou de 4H2O. E agora eu vou acrescentar 8 mols de íon OH- do outro lado. Como nós já estudamos na aula anterior, esses íons H+ e esses íons OH-, isso pode ser escrito como 8 mols de água. Mas como eu tenho 4 mols de água do lado direito, então eu posso pegar e subtrair 8 menos 4. Não entendi, repete? Sim. Eu vou subtrair esses 4 mols de água dos produtos desses 8 mols aqui. 8 menos 4 e restam 4 mols de água do lado esquerdo. Então, ficou 2MnO4- mais 4 mols de água mais 6 elétrons, dando 2 mols de MnO2 mais 8 mols de íons OH-, que está indicando o meio alcalino ou básico. Muito bem, pessoal. Agora nós vamos fazer o mesmo aqui na semi-reação da oxidação. Aqui nós temos 6 mols de íons H+, estão vendo? Então vou colocar 6 mols de íons OH- de um lado e 6 mols de íons OH- do outro lado. Acompanhe, por favor, e vamos ver como é que vai ficar. Então vamos lá. E
iodeto mais 3 mols de água mais 6 mols de íons OH-. 6 mols de íons OH- de um lado, 6 mols de íons OH- do outro lado, dando IO3- mais 6 íons H+, mais 6 íons OH-, mais os 6 elétrons. Mais 6 elétrons. Como eu fiz no caso anterior, aqui também eu vou fazer a mesma coisa. 6H+, juntando com 6 OH- vai dar 6 mols de água. E como eu tenho água no lado esquerdo dos reagentes, então eu vou subtrair esses 3 mols de água do lado esquerdo dos 6 do lado direito. E 6 menos 3... restam 3 mols de água do lado dos reagentes. Então, vamos anotar o que sobrou. Sobrou, então, a reação do iodeto mais os 6 mols de íon hidróxido, que caracteriza um meio básico. Tá? E aqui do lado direito dos produtos, dando o íon IO3- 1, mais os 3 mols de água que restaram após a subtração, 6 menos 3, né? H2O, mais 6 elétrons. 6 elétrons doados igual a 6 elétrons recebidos. Agora vamos somar as duas equações, certo? Vamos somar as duas equações, já que os elétrons encontram-se em quantidades iguais. Para nós ganharmos um tempinho, eu vou copiar essa equação e vou colar aqui, ó. E vou colar aqui do lado. E agora eu vou fazer o mesmo procedimento e vou copiar a semi-reação da oxidação e vou colar ali abaixo dessa equação, para em seguida somar as duas equações, já que o número de elétrons de ambas estão exatamente iguais. Pronto, aqui está, né? Agora eu vou copiar essa semi-reação da oxidação aqui, ó. Ok? Eu vou copiar essa reação e vou colar aqui embaixo. Ok, excelente. Agora que eu tenho aqui as duas equações já devidamente copiadas, e com um detalhe importante, com o número de elétrons igualado, agora nós vamos fazer o seguinte, para terminar esse exercício, para finalizá-lo. Eu vou passar uma reta aqui embaixo e vamos somar essas duas equações. E o resultado desta soma vai ser o resultado final. Mas então vamos cancelar as substâncias iguais em lados opostos. Primeiro os elétrons. 6 elétrons da redução com 6 elétrons da oxidação. Água. A água eu tenho 4 mols do lado esquerdo e 3 mols do lado direito. Então subtrai 4 menos 3. Eu vou tirar esses 3 mols daqui e vou subtrair daqui, e 4 menos 3 vai sobrar 1 mol de água. Ok? E com relação ao íon OH-, a mesma coisa. Aqui temos 6 mols de OH- do lado direito
e 8 mols do lado direito, perdão, e 6 do lado esquerdo. Então vamos subtrair 8 menos 6. Aí eu tiro esses 6 mols daqui e vou subtrair daqui. 8 menos 6, restam 2 mols do lado direito. E assim obtemos a resposta final. 2 mols do MnO4 menos 1, mais água, 1 mol de água apenas, H2O, mais o íon iodeto, I menos. Aqui do lado direito originou 2 MnO2 mais o iodato, que é o IO3 menos, mais 2 íons OH-. Aqui está o resultado final dessa reação balanceada. E aqui vocês estão vendo os íons OH- livre, que caracteriza o meio formado, meio básico. É isso aí, moçada. Eu apresentei aqui nessa aula para vocês o balanceamento da reação pelo método do íon-elétron. Isso realizado em meio ácido. E também aqui nós temos um exemplo de uma reação balanceada em meio básico. O único diferencial é o seguinte: você faz o balanceamento como se fosse meio ácido. E no final, você vai acrescentar OH- de um lado e do outro, equivalente ao número de íons H+ existente. Faz esse procedimento, iguala os elétrons, copia as duas reações, soma, cancela os termos semelhantes e aí você tem a sua resposta final. Esses exercícios são muito meticulosos, cheios desses detalhes, mas eu acredito que este roteiro que eu apresentei tenha facilitado a sua vida. Não deixe de praticar fazendo mais exercícios. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção e boas aulas.